Amém. Vamos orar. Curve sua cabeça. Senhor Deus, enche-nos com teu Espírito, Pai. Que tu possas esta manhã derramar toda a tua glória sobre teu povo. E cheios dela, Senhor, nós possamos sair por essas portas transformados. Quanto mais cheios de ti, mais vazios estaremos de nós mesmos. Que tu cresças para que nós diminuamos. Em teu nome nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. Quando Dom Ximenes avisou que eu ia falar no culto de hoje, a princípio veio o desejo de repetir uma palavra que eu dei à igreja quarta-feira. Alguns irmãos que estavam conosco na quarta-feira pediram para eu repetir para toda a igreja hoje, no domingo. E eu estava pensando sobre isso. Mas desde ontem de manhã o Senhor vem me incomodando. E logo de manhã eu tive um encontro com alguns irmãos e percebi que o problema do perdão estava matando a família deles. E aquilo o Senhor começou a gestar em mim um incômodo muito grande. Mas à noite eu tive uma outra experiência de que o perdão estava machucando a vida de uma outra pessoa. E assim eu fui dormir, mas hoje ainda estava amanhecendo, o Senhor me acordou e disse: você vai falar sobre perdão. E aí eu me levantei logo cedo e fui meditar sobre a palavra, bem cedinho. E queria falar com a igreja hoje sobre perdão, porque eu tenho certeza que muitos que estão aqui esta manhã precisam ouvir essa palavra. E a oração é que o Espírito Santo do Senhor encha-nos com toda a sua glória, para que essa palavra se encaixe em nossas vidas. E que haja restauração. Que seja restabelecida a comunhão. E nessa oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina a orar, ele dá uma ênfase extremamente grande ao perdão. E na oração do Pai Nosso, ele diz aí a partir do verso 12, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nós temos feito essa oração de forma muito frequente, mas a sensação que passa é que a gente faz essa oração apenas com os lábios. Não tem feito essa oração, boca e coração falando a mesma coisa. Estamos repetindo de forma pagã, repetindo: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Tem sido vã repetição, porque na realidade, nós aceitamos muito bem a primeira parte deste versículo: perdoa, Senhor, nossas dívidas. Agora a segunda parte, se nós fôssemos honestos suficientes, a gente se calava. A gente se calava. Porque a gente tem clamado pelo perdão de Deus, mas tem segurado o perdão ao próximo. E a palavra diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E a pergunta é: estamos agindo assim? Ou estamos orando apenas com os nossos lábios, sem haver uma comunhão lábio, coração e mente? E ele dá ênfase, assim que ele termina a oração, Jesus dá ênfase novamente ao perdão. Ele ora o Pai Nosso, mas assim que ele termina, ele dá uma nova ênfase ao perdão, quando ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também tampouco vosso Pai vos perdoará as ofensas. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que perdoe porque você perdoe. Você não tem saída. Perdoe porque perdoe. Perdão é mandamento. Perdão não é opção.
Perdão não é algo opcional que eu possa dizer, eu estou sentindo vontade, eu não estou sentindo vontade, eu vou ser hipócrita, eu não vou ser hipócrita. O Senhor está dizendo, perdoe, porque se não perdoardes aos outros as suas ofensas, o Pai também não vos perdoará. O perdão de Deus, Ele exige daqueles que foram perdoados, o perdão ao próximo. É assim, é mandamento. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, capítulo 4, ele diz assim: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Queridos, está claro que perdão é mandamento. É uma ordem de Deus. E por que é que Deus dá uma ordem? E por que é que Deus deixa o mandamento? Porque Deus é careta? Não é não, queridos. Nós somos filhos amados de Deus. E filhos amados de Deus, normalmente fazemos escolha por aquilo que sentimos. Fazemos escolhas de acordo com a nossa própria vontade, que não condizem com a vontade de Deus. E por conta dessas escolhas erradas, temos consequências ruins nas nossas vidas. As consequências ruins das nossas vidas são frutos de escolhas erradas, de desobediência à palavra de Deus. E quando ele diz perdoe, ele coloca isso como mandamento. Ou seja, se é mandamento perdoar, é pecado não perdoar. É pecado. E o pecado, ele vai gerar consequência na vida de quem está pecando. Você tem direito de guardar o perdão. Você tem direito de alimentar seus ressentimentos. É um direito seu. Mas saiba que está em pecado, e por estar em pecado vai ter uma vida cheia de amargura e cheia de ressentimento. Vai ter consequências pela escolha e pela decisão de não andar conforme a vontade de Deus. Porque falta de perdão não é opção. Não é opcional. É uma ordem do Senhor. Perdão é mandamento, porque Deus nos ama. E quando não perdoamos, vai crescendo dentro de cada um de nós cactos de ressentimento, espinhos de ressentimento, mágoa, amargura, e vamos adoecendo e nem percebemos. Se existe, queridos, um pecado presente na igreja de Deus, é a falta de perdão. Eu posso afirmar a vocês, com toda a convicção, que o pecado mais presente no meio do povo de Deus é a falta de perdão. Temos tido muita dificuldade em liberar perdão. E aí vamos destruindo relacionamentos, vamos nos afastando das pessoas, vamos construindo relacionamentos cada vez mais frios, porque a mágoa adoece. O ódio mata. A culpa também mata. Os dois matam. Tem muita gente morrendo por culpa ou por ódio. E a cura do ódio só tem uma. Chama-se perdão. Não tem outra cura para liberar do ódio, do ressentimento, da mágoa, senão o perdão. Porque senão nós passamos a vida inteira jogando pessoas fora. Vamos passar a vida inteira descartando pessoas. Vamos passar a vida inteira substituindo pessoas, porque somos incapazes de perdoar. E aí começamos a construir novos relacionamentos e vamos destruindo os relacionamentos antigos, rompendo de forma antiga com os antigos e vamos construindo o novo. E para isso Satanás criou uma ferramenta maravilhosa que chama-se Facebook. Obra do diabo. Porque naquele sistema nós colocamos o que gostaria de ser e as pessoas nos aceitam não pelo que somos, mas pelo que construímos de característica pessoal mentirosa, falsa, personalidades falsas. E aí somos magoados, descartamos as pessoas e vamos para outra, vamos para outra, vamos para outra, vamos para outra, destruindo o relacionamento e construindo novos, e acreditamos que temos muitos amigos. E não tem ninguém. Pensa que tem. Obra do diabo. Porque não temos mais a capacidade de perdoar. Porque somente o perdão restaura. Somente o perdão restaura relacionamentos. Os relacionamentos, se não se perdoa, vão ficando cada vez mais superficiais. O que tem de pessoas que não conseguiu perdoar o pai, não conseguiu perdoar a mãe, não conseguiu perdoar um ex-marido, um sócio, um primo, um amigo, não conseguiu perdoar,
simplesmente diz, eu vou me afastar e está resolvido. Não está. Você ou rompe o relacionamento, ou cria relacionamentos superficiais, mentirosos, construindo máscaras para poder se relacionar, e vai vivendo uma vida com mentiras, porque somente o perdão é capaz de restaurar esse relacionamento. Fora disso é impossível. Mas vamos por aí, e cada vez mais ficando sós, ficando isolados, porque somos incapazes de entranhar nossas vidas uns com os outros. Porque não conseguimos perdoar. Pastor, o senhor diz isso porque não sabe o que eu passei. A gente tem ouvido tanto isso. Você não sabe o que fulano me fez. Mas, queridos, o perdão é a única fórmula de Deus para restaurar, para pagar, para quitar dívidas impagáveis. Porque tem dívidas que não são pagáveis. Tem dívidas que não se paga mesmo, não tem dinheiro que pague. Ou a gente libera o perdão e restaura, ou vai morrer olhando para essa duplicata. Vai ficar olhando para essa conta o tempo inteiro. E quanto mais eu olho para essa conta, mais cresce dentro de mim esses cactos de ressentimento. Não tem outra forma. Não adianta ficar olhando para trás e dizendo, o senhor não sabe o que aconteceu na minha vida. Porque todos no fundo têm uma justificativa. A gente tem mania de querer relevar o problema e dizer, deixa para lá. Ou tentar justificar alguma mágoa que alguém cometeu com você, ou que você cometeu com alguém, contra alguém. E começamos a dar desculpas, começamos a terceirizar a culpa, achar uma justificativa para justificar a sua necessidade de ficar como está. Porque não quer abrir mão. Não quer pedir desculpa, não quer pedir perdão, ou não quer perdoar. Não quer perdoar. E tem alguns motivos que a gente constrói na nossa mente, e o sistema nos induz a pensar assim. Algumas desculpas que nos fazem não perdoar. E a mais comum é o orgulho. Não perdoo. Não perdoo. Se eu perdoar, eu tenho que me humilhar. Se eu perdoar, eu vou dizer a ele o seguinte, deixa para lá. E eu estou me negando e dando a ele o direito dele dizer, está vendo? Ele me perdoou, ou ela me perdoou. Mas o orgulho não tem nos deixado abrir o coração e dizer, eu te perdoo, em nome de Jesus. Eu te perdoo não por causa de você. Eu lhe perdoo para não ser um obstáculo à graça de Deus na sua vida. Mas eu lhe perdoo. Então, o primeiro obstáculo que a gente encontra para não liberar o perdão ao próximo é o orgulho. E orgulho é pecado. O orgulho vai trazer consequências e afastamento da presença de Deus. E se paga um preço por isso. Na hora que eu não libero o perdão, eu tenho um preço a pagar. Alguns costumam dizer assim, pastor, eu não gosto de tratar disso não. O tempo vai curar. O tempo cura. Não cura, queridos. O tempo só aumenta o ressentimento. Eu conheço algumas pessoas que têm mania disso. Bota para debaixo do tapete o problema, diz que não houve nada, finge que não houve nada, passa adiante e diz, o tempo vai curar. Não vai. O tempo só aumenta o ressentimento. Silêncio não resolve. O tempo não vai atenuar a sua dor. E tem pessoas que vai dizendo assim, pastor, isso já faz muito tempo, isso foi lá com meu pai, isso foi na minha infância, pastor, isso foi algo grave que aconteceu comigo lá atrás, isso foi minha avó, então o tempo vai resolver. Não vai, queridos. Não tem remédio para a amargura, senão o perdão. Esse é o projeto de Deus. E fora do projeto de Deus, fora da vontade de Deus, ninguém experimenta a sua vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Ninguém. Porque esse é o projeto de Deus. Outro diz, eu não vou perdoar porque eu não errei sozinho. É orgulho também. Os dois erraram, pastor, então alguém tem que tomar iniciativa. O problema do outro é com o outro. Se Deus quisesse que o outro visse essa palavra, tinha trazido o outro aqui hoje. Mas se é você que veio aqui, ou é você que nos assiste pela internet, é você que precisa ouvir essa palavra hoje. Esqueça o outro. É você que precisa ouvir essa palavra. Para a sua cura.
é para a sua libertação, não é do outro, é para a sua cura. Quando não liberamos o perdão, ficamos prisioneiros, escravos da amargura e do rancor. E vamos ficando insossos. Tem gente assim, que vai ficando velho, vai ficando insosso. É gente que não consegue liberar o perdão. São pessoas amargas de forma permanente. E é difícil se relacionar com pessoa que só vomita amargura. Por quê? Porque não pratica o perdão. Se sente e se enche no orgulho e diz: eu não errei sozinho. Eu não perdoo, pastor, porque não é justo. O senhor não sabe o que ele fez comigo. Você não sabe o que ela fez comigo. Você não sabe o que o meu marido fez comigo. Não importa. E quem disse que perdão é uma questão de justiça? Aliás, o perdão é injusto. O perdão é rasgar uma dívida sem o outro pagar. É eu esquecer uma dívida sem haver pagamento. Se o outro me paga, eu não preciso perdoar. Se eu recebo paga pela ofensa que recebi, eu não preciso perdoar. O perdão é algo que eu não posso pagar. Se eu não posso pagar, a única coisa que me libera é o perdão. Porque eu não posso pagar. Uma esposa, naturalmente, ela não tem como receber a dívida de um marido que violentou, que bateu, que traiu, que machucou. Não tem como pagar. Ou ela morre com essa amargura no coração, e vai crescendo essa amargura no coração, ou ela diz: Senhor, está liberado. Eu rasgo essa duplicata. É assim, não tem como. Eu tenho vivido com pessoas que têm sofrido uma dor terrível, de machucaduras que houve lá atrás. Lá atrás. Ontem, na conversa de manhã, a gente começou a puxar e rapidamente a gente viu que era problema com a avó. Não conseguia perdoar a avó. Vai ter consequência, porque a avó gerou um pai gerou um filho, e aí vem. Porque assim, nós repetimos aquilo que somos, nós reproduzimos aquilo que somos. A gente ensina nossos filhos aquilo que a gente sabe, mas a gente reproduz nos nossos filhos aquilo que a gente é. E aí vem reproduzindo mesmo. E essa família vive um drama terrível, de muita dor, de muito sofrimento, de um pai irresponsável, um pai que usou e abusou desses filhos, inclusive abusou a filha de forma sexual. E ela cresce como uma pessoa que foi ferida nessa dimensão, com a rejeição dessa dimensão. Vai crescer com o quê? Quais são os frutos de uma pessoa cujas raízes é alimentada só por coisa ruim? Você pode disfarçar o que for, com terapia, com psicólogo, com psiquiatra. Você tira uma frutazinha podre daqui, bota outra, mas a sua raiz está podre, porque você está sendo alimentado por raízes de amargura. Não tem outro caminho, senão o perdão. Você pode optar e dizer: não libero, foi duro demais, vai morrer assim, porque não vai mudar a sua situação. E o que facilita é a gente olhar para aquela pessoa que nos machucou e procurar entender por que ela nos machucou. Não é concordar com o comportamento dela, não é concordar com a atitude dela, mas é procurar entender. E se você olhar de forma sincera para quem lhe machucou e olhar para cima, você vai ver por que ela. Normalmente quem nos machuca é alguém que foi machucado, porque quem está ferido fere, quem está machucado machuca. Isso alivia o nível de exigência que a gente tem sobre as pessoas. E foi exatamente assim na conversa que nós tivemos ontem. Quando a gente olhou para esse pai, quando olhou para cima, tinha sido um pai rejeitado. Aos 7 anos foi colocado num lugar interno, longe da família, o filho mais rejeitado. Então criou-se um pai cheio de rejeição, cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de ressentimento, que descarregou nos filhos. E o que eu disse a eles ontem é: quebre isso em nome de Jesus, não reproduza mais isso, está na hora de parar, basta. Até quando a gente vai sair reproduzindo em nossos filhos aquilo que nós recebemos? Até quando? Não tem outro caminho, senão eu te perdoo em nome de Jesus. Não tem outro caminho, queridos. Você pode tentar de todo jeito, mas você não vai conseguir.
E alguns ainda justificam, mas pastor, já perdoei tantas vezes. Tantas vezes. E é a mesma coisa. Ele chora, 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 mas é só lágrimas de crocodilo. Repete a mesma coisa, o senhor quer que eu perdoe? É assim? É. Mas e a conta dele? É problema dele com Deus. O apóstolo Paulo diz isso na carta aos Tessalonicenses. Que ele vai promover, ele vai fazer, ele vai dar tribulação a quem gerou tribulação na sua vida. É o Senhor quem vai fazer, não nós. Portanto, a única coisa que eu tenho que fazer por quem me machucou, a única coisa que eu preciso fazer quem me magoou, que gerou feridas terríveis na nossa vida, a única coisa que a Bíblia autoriza a fazer é amá-lo. É duro. E quem disse que o caminho é largo? O caminho é estreito, queridos. Porque o problema sou eu, o problema não é o Senhor. O problema não é o diabo, o problema sou eu. A gente tem mania de botar a culpa em Satanás. Mas a decisão de andar conforme a vontade tem que ser minha, queridos. Agora é claro que quando eu cedo, Satanás vai fazer festa na minha vida. Ele entra nas brechas, porque eu dou legalidade a ele. É assim. Mas se eu estou firme na palavra, ele não tem nenhum espaço na minha vida. Ele bate carreira quando chega perto. Porque eu uso a armadura do Senhor. É assim. Mas quando a gente abre espaço, ele vem e faz festa. É assim que tem acontecido na vida das pessoas. Todas as vezes que você machuca alguém, para entender melhor, se você decepciona alguém, magoa alguém, duas duplicatas são geradas. Uma duplicata contra a pessoa e outra duplicata para Deus. Cada um fica com a duplicata. Ali está dizendo, você me feriu, você me machucou, você me decepcionou, você me traiu, você me roubou, você me estuprou, você me violentou, você foi violento comigo, você bateu em mim. Você destruiu minha vida e minha família quando você me roubou. Está tudo ali na duplicata. Agora tem duas. Uma fica com quem você machucou e a outra fica com Deus. Cada um com a sua. Eu com a minha e Deus com a dele. Na hora que a gente está com essas duplicatas, eu tenho duas opções. Ficar olhando para ela com raiva. E toda vez que eu olho... Aliás, eu conheci uma pessoa que era assim. Ela tinha um caderninho e anotava tudo que as pessoas faziam contra ela. Tudo nesse caderninho. E algumas vezes eu perguntei, por que esse caderninho assim? Para eu não me esquecer. Para eu não me esquecer. É isso aí. Para eu não me esquecer. O Senhor diz exatamente o contrário. Essa duplicata que está lá, a pessoa veio te pedir perdão, rasga. Mas não veio pedir perdão, rasga. Porque a duplicata de Deus está lá. A duplicata de Deus está lá. Eu rasguei a minha, eu fiquei livre para ir. Ah, mas pastor, era lágrima de crocodilo. É problema dele com Deus, porque a duplicata de Deus está lá. Com Deus ele vai se acertar. Comigo eu liberei. Mas eu liberei não por ele, eu liberei por mim. Porque se eu não liberar, quem morre sou eu. Eu vou ficar tomando veneno e orando para que o outro morra. Quem vai morrer sou eu, porque o veneno vai me matar. É atirar no meu pé. Portanto, eu preciso rasgar essa duplicata. E a de Deus está lá. Se ele verdadeiramente se arrependeu, se ele não está chorando lágrimas de crocodilo, o arrependimento é genuíno, é verdadeiro, Deus rasga as duplicatas na hora. Está livre? Pode ir, filho, Deus rasgou. Agora, se for só lágrima de crocodilo e eu não estiver vendo, eu rasgo. Mas esse sujeito, quando chegar no céu, se chegar, não sei, vou ficar calado. Eu não tenho poder de botar ninguém nem no céu nem no inferno. Mas se ele chegar e vai dizer, Deus, fiz aquilo contra Jair. Jair rasgou a duplicata, Deus. Ele disse, mas você não se arrependeu. Mas Deus, ele rasgou, ele me liberou. Disse, mas eu não, filho. Olha a tua conta aqui, ó.
Está aqui essa duplicatazinha, filho. Como é isso? Vamos conversar sobre isso, meu amado. Eu lhe amo demais, você é meu filho. Se entrou no céu, é filho dele. Eu lhe amo demais. Você é meu filho. Mas você entristeceu o meu coração. Imagina o constrangimento de um papo desse com o Senhor. O cara não tem nem onde se esconder. Diante de Deus, sentado diante dele, sozinho, sem ninguém. Não vamos estar de patota. Vamos estar sozinho diante de Deus. E ele vai pegar a duplicata dele. Espera aí, como é seu CPF? Vai no arquivo. Porque ele não usa laptop. Deus não usa laptop. Palmtop. Nem esse Facebook. Ele não usa isso, não. Aí ele vai lá, tira aqui, diz, espera aí, Jair, que é isso? Mas Deus, eu fui tão bonzinho lá. Mas Michele já me perdoou, Deus. Eu já pedi perdão a ela, ela já me liberou. Eu disse, Michele perdoou, mas você foi cara de pau, porque eu estava vendo seu coração, Jair. Aí eu diante do Senhor assim, como é isso? Eu estou no céu, nem que seja na marra, mas eu vou. Puxado pelos cabelos, eu ia dizer, não. Aí ele, puxado pelos cabelos não dá. Puxado pelo braço, aí vai. Mas é assim, queridos, ou eu libero ou eu libero. Motivos eu tenho muito para dar desculpa. Motivos eu tenho muito para atenuar. Mas somente o confronto vai resolver. Somente na hora que eu assumo. Porque perdão é obra de Deus, perdão é obra divina. Não é apenas porque eu quero. E a minha oração tem sido esta manhã, Senhor, é que o Senhor esta manhã gere no seu coração o desejo. Claro que isso é obra dele, não é você. Não é porque você deseja que você vai perdoar. Porque isso é obra de Deus. O perdão é algo divino, não é natural. Nós humanos nos relacionamos com é justo e não é justo, merece ou não merece. Mas quando vem de Deus é derrame graça sobre a vida do outro, assim como eu derramei sobre sua vida. Derrame compaixão sobre a vida do outro, assim como derramei sobre a sua. Perdoe o outro, assim também como eu te perdoei. Recebemos compaixão de Deus, pedimos compaixão de Deus, pedimos misericórdia de Deus, mas precisamos estender nossas mãos e dar a mesma compaixão ao outro. Olhar as pessoas com compaixão. Se alguém te machucou, se alguém te decepcionou, se alguém te feriu e foi grave, tente entender por que essa pessoa fez isso. Ninguém é mal porque quer. Nós respondemos, muitas vezes não temos nem consciência, mas machucamos pessoas, ferimos pessoas, decepcionamos pessoas, porque temos raízes de amargura e de rancor e de ressentimento na nossa estrutura, na nossa árvore. Nem sabemos. Alguns sabem que foram machucados e querem viver assim o tempo inteiro. Pastor, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso não existe, queridos. Eu nasci assim, eu cresci assim, mas de hoje em diante vou mudar minha vida. Porque eu tenho um Deus que é capaz de fazer isso. Eu tenho um Deus que pode fazer isso na minha vida, que é fiel com a minha vida. A história que passou, eu não posso mexer. Mas do que vai além, eu posso sim. As minhas escolhas atrás determinaram o meu presente. Mas as minhas escolhas de hoje é que vão determinar o meu futuro. É assim. Eu não posso viver com essas mágoas de ressentimento. O próprio Mateus, no capítulo 18, verso 15, ele diz, vá, confronte e perdoe. O confronto bíblico. Mateus 18, a partir do verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, se teu irmão pecar contra ti, se teu irmão te ofender, se teu irmão te decepcionar, se teu irmão te machucar, se teu irmão te roubar, se teu irmão promover algo grave na tua vida, vai contra ele. Vai contra ele em amor. Amor e verdade. Com muito amor. Entendendo, procurando entender, não acusando a pessoa. A gente tem mania de misturar pessoa com comportamento. As pessoas, elas são filhas de Deus, elas machucam as pessoas porque já foram machucadas, decepcionam porque foram decepcionadas. Nós somos frutos do meio e recebemos dos nossos pais toda uma carga ruim. Vivemos às vezes num meio que são hostis, violentos, e vamos reproduzir aquilo que vivemos. Não tem jeito, a gente vai reproduzir aquilo que a gente viveu muitas vezes na primeira infância. Mas está na hora de quebrar. Está na hora de dizer basta. Eu preciso confrontar.
Chegar para as pessoas e dizer, você me machucou ali, quando pode, às vezes não tem, não vai fazer doidice por aí não. Porque tem gente que ouve aqui e repete igual, cada caso é um caso. Mas se você puder, entre em oração, para que o Senhor já comece a gerar naquela pessoa arrependimento. Você já vai começando a gerar no seu coração e no coração daquela pessoa o desejo de se arrepender. Para que quando você confronte ela em amor, você possa dar a oportunidade a ela dela se arrepender e restaurar o relacionamento dela com Deus. Ao mesmo tempo que o confronto protege a sua dignidade, ao mesmo tempo dá oportunidade ao outro de se arrepender e restaurar o relacionamento com Deus. É isso que ele diz, vai até ele. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mateus capítulo 18, ele está ensinando como nós precisamos fazer para tratar do perdão. A gente obedece o que o Senhor manda e ele capacita. A gente precisa dar o primeiro passo e pela fé crer que ele vai fazer. Mas a decisão é nossa. Senhor, tu sabes que eu não consigo perdoar. Tu sabes que a machucadura foi grande, que a ferida é imensa, que o estrago que gerou na minha vida foi imenso. Muitos passam uma vida de sofrimento e de dor por algo que aconteceu lá atrás e não conseguem perdoar. Porque às vezes o próprio subconsciente esconde aquilo, porque dói demais. Dói demais mexer naquela ferida. Então o subconsciente gera nele uma defesa de proteção para esconder aquela dor. Mas aquilo está gerando problema na vida dela. Não é porque eu não vejo que não dói. A gente não sabe às vezes porque está doendo. Mas são as raízes que foram plantadas lá atrás. Raízes de amargura. E aí a gente vai para terapeuta, vai para psicólogo, e faz a vida toda terapia e psicologia, e usa remédio, antidepressivo, mas o que está matando é a culpa. O que está matando é a falta de perdão. São as raízes de amargura. Não estou aqui dizendo que médico não é importante, claro que é. Não estou dizendo aqui que a gente pode negligenciar quando o médico passa um remédio, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a maioria, a grande maioria das doenças, a grande maioria, não é remédio e nem é médico quem cura, é o Senhor. É o Senhor. Quando Ele gera no nosso coração bondade, generosidade e compaixão pelo próximo. Quando eu olho para alguém que me machucou e digo, ele fez isso, porque ele sofreu disso. Ele também foi machucado. Ele é mais vítima do que eu. Ele é mais vítima do que eu. Meu coração se quebra mais para eu liberar o perdão. Em vez de olhar com justiça, eu olho com a lente do Senhor Jesus, que é uma lente de misericórdia. Tire seus óculos. Põe a lente do Senhor. Se você continuar olhando com a sua lente, só vai ver coisa ruim. Se você tirar seus óculos e botar a lente do Senhor, você vai ver com um coração compassivo e misericordioso. É assim. Aceite que precisa perdoar. E tome a iniciativa e perdoe. Haja, não espere. Ore por aquele que lhe fez mal. Ore por aquele que persegue. Que à medida que você vai orando e você vai obedecendo a Deus, o seu coração vai sendo transformado. É claro que porque eu liberei o perdão, eu não esqueci hoje. É um processo, é uma cura, demanda tempo. Às vezes você perdoa, o milagre é feito na hora que você perdoou, mas a cura é um processo. Exige decisão de eu continuar no caminho da graça. Não voltar para o caminho da amargura, não voltar para o caminho do ressentimento. E todas as vezes que o inimigo vier no seu ouvido, você, chapa lá, diabo safado. Chapa lá, eu sou do Senhor. Usa as armaduras de Deus, que é a sua palavra. Encha-se dessa palavra. Se abasteça dessa palavra. Se encharque dela. Porque somente esta palavra vai libertar você. Outra coisa que você procurar, você não será liberto. Só a palavra. E a palavra diz: somente a verdade liberta. Somente a verdade liberta. E se você quer liberdade na sua vida, andar livre, sem o peso do ressentimento e da mágoa, você só tem uma: perdoar. Como eu vou perdoar? Se encha na palavra que o Senhor vai falar com você. O Senhor vai lhe capacitar.
Comece a orar. Tem uma oração que eu acho muito legal para você fazer. Tem uma oração que eu acho muito legal para você começar a fazer. Por aquele que lhe feriu, por aquele que lhe machucou. Números capítulo 6, verso 24. Anote. Anote e comece a orar pelas pessoas, dando o nome. O Senhor mandou Moisés a orar para o povo dele dessa forma, dizendo assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Aí você bota o nome da pessoa aí. Bote o nome da pessoa que lhe feriu, que lhe machucou, que lhe decepcionou, que construiu e gerou em você raízes de amargura e de ressentimento, raízes de rejeição. Põe o nome dela. Já morreu, não faz mal, põe o nome dela. O Senhor te abençoe e te guarde. Fulano, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Ore desse jeito. Comece a obedecer. Mas pastor, eu estou sem vontade. É sem vontade, não obedeça às suas vontades. Obedeça a palavra que é a única verdade. Não alimente os seus desejos. Se encha da verdade e comece a orar pela vida da pessoa. E você vai ver que quanto mais você orar pela vida dela, quanto mais você abençoar a vida dela, e abençoar a vida dela não é tornar ela mais rica, não, mais próspera. Às vezes abençoar a vida dela é ela levar uma topada e meter a cara no chão e achar o Senhor. Às vezes é isso, o Senhor quem sabe. Às vezes uma topada, uma queda, uma lapada, foi Deus que permitiu para a gente poder se encontrar com Ele e ser restaurado. Isso é bênção. Isso não é maldição. É bênção. Portanto, ore desse jeito. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. É você que vai começar experimentando essa paz. A paz que você procura até hoje, é você que vai experimentar na hora que você está abençoando a vida do outro, liberando o seu perdão. Nós vamos cantar esse louvor e vamos orar. Orar para aqueles que hoje tomaram a decisão. Não sabem como vão fazer, mas sabem que vão fazer. Que a decisão foi tomada hoje e o perdão vai ser liberado hoje. Seja quem foi. Se foi um marido, um filho, um pai que lhe decepcionou, um pai que lhe destruiu, um pai que destruiu sua vida, uma mãe que lhe rejeitou, se foi um tio, se foi uns amigos, alguém muito íntimo, alguém que você amava demais, se foi um marido, quem quer que seja, você tem duas opções: ficar olhando para a duplicata e se encher de amargura no coração, ou rasgar e entregar a Deus a vida do outro. O problema não é o outro, o problema é você. O problema é você. Então nós vamos cantar esse louvor. E aqueles que assim desejarem essa decisão esta manhã, se levante, vem até aqui, que nós vamos orar para que o Senhor derrame toda a sua glória sobre aqueles que tomaram a decisão de dizer: eu não sei como eu vou fazer, mas a glória do Senhor vai ser derramada esta manhã. O seu Espírito vai encher todo aquele que em obediência disser: eis-me aqui, Senhor. Eu quero. Eu não consigo, mas eu quero. Vamos cantar? Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer: eu te perdoo, meu irmão. Soltar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, se desejar ficar em pé para a gente orar, você pode ficar. Pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Vamos aprender juntos.
Se eu te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Senhor, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, Senhor, que muitas vezes eu feri, eu machuquei, eu causei danos, eu prejudiquei pessoas. Reconheço que cometi erros, falhas. Reconheço que fui rebelde muitas vezes contra o meu próximo, contra mim mesmo e contra Ti, Senhor. Reconheço que muitas vezes feri sem maldade ou sem a intenção de causar danos, mas causei danos. E reconheço aqui meus erros, minha culpa, meu pecado, e eu te peço perdão por isso, Senhor. Mas, Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Quando a gente reconhece que cometeu erros e pede perdão, isso a gente crê pela fé que Tu fazes. Mas eu quero te dizer, Senhor, que há uma outra dor dentro de mim. Há a dor das feridas, dos que machucaram a minha vida, dos que machucaram a minha alma, dos que machucaram meus sentimentos, dos que me prejudicaram de tantas formas. E esta dor, Senhor, é lacerante no meu coração. Essa dor é difícil de lidar com ela. E eu quero aqui pedir a Tua ajuda, que Tu me ajudes a perdoar a quem me feriu, a perdoar a quem me machucou, a perdoar a quem me causou danos, e a não arrastar este fardo, estas correntes de culpa, esses cactos de amargura. Ajuda-me, Senhor, agora com o sangue de Jesus. Passa na minha mente, na minha alma, e me perdoa, para que eu possa perdoar-me a mim mesmo das feridas que outros me causaram. Porque Tu fizeste isto na cruz do Calvário, Senhor. Tu perdoaste as feridas que foram feitas na casa dos Teus amigos. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Que a Tua palavra nos sustente assim, nos fortaleças e possamos continuar louvando o nome do Senhor, por termos agora a certeza de que as feridas serão curadas no tempo próprio. Em nome de Jesus. Amém, amém. Volte ao seu lugar, louvando ao nome do Senhor. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão.